Bom, pessoal, vamos para a nossa aula de número 43. Que seja uma aula agradável, de muito aprendizado. Vem comigo! Bom, pessoal, vamos para a nossa 43ª aula da NBR 6122 de 2019. Meu nome é Christian Porcino, estamos trabalhando aí a NBR com esse estudo dirigido, com essa leitura guiada, explicando passo a passo do que deve ser tratado em projeto e execução de fundações. Espero que vocês estejam assim acompanhando realmente todas as aulas, porque a gente tem ido item a item, retornado, fazendo as referências, tendo o cuidado necessário para explicar item a item da norma, justificando todas as decisões, todas as tomadas de decisão, as escolhas, os dimensionamentos, as necessidades que a norma nos ordena que sejam seguidas, né? Forte na teoria, forte na hora de resolver problemas. As generalidades nos deixam bem claro aqui, nesse capítulo 7, o quão importante é essa grandeza fundamental ser definida, que é a tensão admissível. No caso da gente estar considerando o projeto com fator de segurança global e valores característicos, e a tensão resistente de cálculo, no caso de estarmos considerando coeficientes de ponderação e valores de cálculo, né? Lembrando que, simultaneamente, necessariamente devemos considerar o estado limite último e o estado limite de serviço, levando, né, em consideração o elemento isolado, tanto quanto o elemento em conjunto, né, os elementos em conjunto. O quão importante é para o projeto de fundações a elaboração do memorial de cálculo. Ele é obrigatório, né, esse memorial de cálculo ele é obrigatório e ele precisa estar disponível, né, quando solicitado. Então, eu tenho o projeto de fundações, o projeto de fundações ele é composto pelo desenho, mas também tem o memorial de cálculo e precisa estar disponível quando necessário. Fundamental para a definição de tensão admissível é conhecer características geomecânicas do subsolo. Eu tenho que ter parâmetros geotécnicos seguros, eu preciso conhecer essas características geomecânicas do solo em função dessa minha atuação da minha fundação direta. Profundidade da fundação, em que cota de assentamento eu estou assentando a minha fundação, isso é muito importante também para que eu defina parâmetros da minha fundação. Dimensões e forma, né? Qual é o tamanho, né, dessas minhas dimensões, qual é o valor, né, de comprimento, largura, qual é a profundidade, qual é a forma, se é quadrada, se é retangular, se é circular, isso é muito importante. A influência do lençol freático, qual é essa influência do lençol freático? Eu preciso entender, né, qual é a posição do meu lençol freático em relação à fundação. Eventual alteração das características do solo, na presença, por exemplo, de excesso de umidade, os expansivos, os colapsíveis, né? Agentes externos, tal como contaminação, agressividade, encharcamento, alívio de tensões por escavação, peculiaridades da obra, sobrecargas externas, construção de aterro, né? Inclinação da carga, inclinação do terreno, estratigrafia do terreno, recálculos, todas essas são informações fundamentais para a gente definir essa nossa tensão admissível, tensão resistente de cálculo, né? E elas são determinadas basicamente por 3 processos, né? Prova de carga sobre placa, nós levamos em consideração a NBR 6489, métodos teóricos que levam em consideração os domínios de validade desses métodos, é importante a gente ter isso em mente, né? Que tem lá basicamente as suas 3 parcelas de coesão, sobrecarga e atrito, né? E temos os métodos semi-empíricos que levam em consideração os ensaios de SPT, CPT, tudo levando isso em consideração. Nos semi-empíricos a gente devem ser observados os domínios de validade também de suas aplicações. Eu não posso simplesmente pegar um N sobre 8 e achar que isso é válido para tudo, né? Um N sobre 5 vale para tudo, um N sobre 10 vale para tudo. Então, todas essas equações do semi-empírico, né, são função, literalmente, do seu domínio de validade. Determinar a tensão admissível, levando em consideração o estado limite de serviço, que são realmente importantes eu ter a minha limitação de recalque
sendo função, sendo dado de entrada para a determinação da minha tensão admissível. Casos particulares, falamos na última aula, fundação sobre rocha, né? A importância de eu analisar falha, fratura, xistosidade, a superfície sendo inclinada, a gente pode escalonar ou usar chumbador, né? A gente falando sobre a importância da rocha-mãe, da rocha-matriz na caracterização, né, o quão importante é, né, quando necessário, essas descontinuidades podem ser tratadas, né, por injeção, né, a importância e a responsabilidade do engenheiro de fundações, do projetista das fundações, sobre os aspectos, por exemplo, de fundações sobre solo kárstico, né, sobre rocha kárstica, né, o quão importante isso é a gente definir isso. Os solos expansivos, os problemas que podem encontrar, solos colapsíveis, tudo isso foi discutido de forma abrangente nas últimas aulas. Hoje eu quero destacar de forma a ficar na nossa mente a questão do dimensionamento geométrico. E aí fica na nossa mente o seguinte: eu tenho o dimensionamento geotécnico, o dimensionamento geométrico e o dimensionamento estrutural. Esses três aspectos têm que compor, em algum ponto, capítulos, itens da minha memória de cálculo. Eu tenho que ter o dimensionamento geotécnico, o geométrico e o estrutural. Isso é importante. No item 7.6 da norma, a gente vai falar do dimensionamento geométrico. No 7.6.1 fala das cargas centradas. A área da fundação solicitada por cargas centradas, ou seja, eu não tenho excentricidade, né? Cargas centradas deve ser tal que as tensões transmitidas ao terreno, admitidas uniformemente distribuídas, satisfaçam os requisitos de segurança conforme o capítulo 6 dessa norma. Então, eu tenho lá os fatores de segurança global, eu tenho os coeficientes de ponderação, então ele está me falando exatamente isso. Ó, essa área da fundação tem que ser tal que, para cargas centradas, eu tenha um dimensionamento geométrico eficaz em função dessa tensão admissível definida no item anterior, né? E também dos fatores de segurança indicados no capítulo 6. Cargas excêntricas. Se eu tenho carga excêntrica, eu vou ter um momento com esse braço de alavanca correspondente a essa excentricidade. Então, isso é muito importante a gente analisar, né? Quando a gente estiver fazendo o nosso módulo de dimensionamento, onde a gente vai realmente dimensionar geometricamente uma fundação, nós vamos ver, né, as diferenças, né, da excentricidade, o que isso pode gerar, né, o centro de carga, né, o centro de gravidade, o centro de carga, essas questões todas geométricas são fundamentais na determinação dos esforços, na determinação da tensão admissível, na determinação do contexto como um todo. Então, uma fundação é solicitada por carga excêntrica quando estiver submetida a qualquer composição de forças que incluam ou gerem momentos na fundação. Ou seja, essa carga excêntrica vai me provocar um momento de tombamento na minha fundação, seja ela horizontal, seja ela vertical excêntrica, né? E ela provoca essa excentricidade, provoca então essa necessidade, né, da gente até calcular lá quando a gente estiver fazendo dimensionamento geométrico, essa minha área real, área efetivamente em contato com o solo. Que a ideia da excentricidade, esse momento, é provocar um descolamento, como se fosse um descolamento da minha fundação nessa parte tracionada. Solo não suporta tração, né? Mas a gente fala parte tracionada na teoria, e isso provoca esse descolamento. E esse descolamento, eu tenho uma área que efetivamente vai estar em contato com o solo, que efetivamente vai estar provocando uma tensão no solo. Então, isso é importante eu ter em mente. Então, o dimensionamento geotécnico de uma fundação rasa solicitada por carregamento excêntrico deve ser feito considerando-se que o solo é um elemento não resistente à tração. Então, estou falando de dimensionamento geométrico, chamando geotécnico, então isso tudo tem que estar bem claro, né? Eu tenho que definir dimensões da minha fundação, levando isso em consideração, que essa excentricidade vai provocar nessa não resistência à tração, um descolamento da minha sapata,
esse descolamento faz com que eu reduza a área efetiva da minha sapata, aumentando a minha tensão aplicada no solo, e eu preciso ter uma tensão admissível, compatível com essa tensão aplicada. Então é isso que está alertando aqui para a gente. Também no item cargas excêntricas, ele nos faz um alerta importante no dimensionamento da fundação superficial, que é a área comprimida. Essa história aqui, na prática, né, o pessoal fala lá dos 70% pode ser comprimido, aí alguns falam de 50%, não, a norma permite 50%, não, a norma fala 70%, então a gente tem que ter cuidado desde o primeiro minuto, quando a gente está falando de solicitações características e solicitações de cálculo. Então essa tem essa diferençazinha que passa de 2/3 para 50%, né? Aquela história é muito importante para nós termos isso em mente. Então, no dimensionamento da fundação superficial, a área comprimida, né, essa história nossa do descolamento, essa área comprimida deve, não é pode, não é aconselhar, deve ser de no mínimo 2/3 da área total. Então, ela deve ser no mínimo 2/3 da área total, se consideradas as solicitações características. Então, se eu estou calculando considerando solicitações características, a área deve ser no mínimo 2/3. Já no outro sentido aqui, ou 50% da área total, se consideradas solicitações de cálculo. Você vê que uma coisa quebra a outra, né? Uma coisa compensa a outra. Então, 50% é se eu estou considerando solicitações de cálculo. Então, aí é 50%. Deve-se assegurar ainda que a tensão máxima de borda satisfaça os requisitos de segurança. Então, aquela tensão de borda, aquela história do 1.15 e 1.30 lá atrás, lá na seção 6, no capítulo 6, né? Fala seção, é capítulo que a gente está tratando aqui, mas é seção 6. Então, esse cuidado que a gente estudou lá no capítulo 6 deve ser tomado. Então, tensão de borda, não é a tensão média. Então, cuidado, projetista, cuidado, engenheiro responsável pelo projeto, é a tensão de borda. E aí a gente falou muito disso lá, quando eu posso adotar 1.15, quando eu posso 1.30, lembrando do coeficiente 1.6 mínimo. Então, aquela história que a gente tratou lá, que é uma treta lá, interna, né, de nós, geotécnico. Então, isso é muito importante para nós levar isso em consideração. Cargas horizontais, item 7.6.3. Eu posso ter realmente uma fundação onde eu tenha aplicado essa força horizontal e essa força horizontal precisa ser verificada a resistência da fundação em relação a essa força horizontal. Então, eu preciso equilibrar essa força horizontal. Então, para equilibrar a força horizontal, o que a norma nos permite nesse item 7.6.3 de carga horizontal? Para equilibrar a força horizontal que atua sobre uma fundação em sapata ou bloco, né? E esse bloco não é o bloco, nesse ponto aqui agora, não é o bloco de coroamento de estacas, nós estamos falando de fundação direta, então é o bloco de fundação direta. Então, a norma permite a gente contar, além da resistência ao cisalhamento no contato solo-fundação, com o empuxo passivo, ou seja, além do atrito do fundo da minha base, né? Esse atrito do fundo da sapata, o atrito, né? No contato da minha sapata, da minha fundação direta com o solo, né? Essa resistência ao cisalhamento no contato solo-fundação, eu posso contar com empuxo passivo também. Ou seja, eu posso levar em consideração esse confinamento do solo lateral da minha sapata, desde que eu assegure que esse solo não será removido durante a vida útil projetada da construção. O valor calculado, então, do empuxo passivo deve ser reduzido por um coeficiente de no mínimo 2, visando limitar essas deformações que vão acontecer nesse contato. Então, o valor, eu posso levar em consideração o empuxo passivo além da resistência ao cisalhamento do contato solo-fundação? Posso, é permitido. Eu tenho essa oportunidade permitida no item 7.6.3 da norma. Porém, eu tenho que garantir, primeiro, que esse solo não vai ser removido durante a vida útil da construção
Eu vou ter aquele input passivo atuando sempre e eu vou reduzir de no mínimo, né? Deve ser reduzido por um coeficiente de no mínimo 2, visando limitar deformações. Então, é uma situação que a gente pode levar em consideração, mas eu tenho que adotar esse coeficiente mínimo de segurança. Ficamos por aqui com a aula 43, daremos continuidade na próxima aula com Fundação Rasa. Vamos conversar mais um pouco sobre alguns critérios de projeto, né, importantíssimos que a norma nos fornece. Espero que você esteja gostando, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe a informação com os colegas, vamos divulgar o canal para que essa informação alcance mais colegas profissionais, estudantes, recém-formados, formados há mais tempo, pessoal que mexe com projeto, com execução, que também mexe com a parte de laudo, né, de investigação geotécnica, que todos nós possamos montar realmente um grupo de estudo importante. Acompanhe também meu Instagram, @ChristianPorcino. Diariamente a gente tem postado informações relevantes para a engenharia civil e engenharia de fundações, ok? Um forte abraço e até a próxima aula. E aí, pessoal, gostaram dessa aula 43? Estamos caminhando pelo capítulo 7, terminando esse capítulo 7, buscando experiência com fundação direta, superficial e rasa. Espero que estejam gostando. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe a informação. Espero vocês na próxima aula. Um abraço!